Mude a sua história, mude a sua vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente escolhe olhar para o lado negativo. A gente escolhe ver um copo meio vazio, né? Então, a partir do momento que você mudar a sua história, você vai mudar a sua vida, tá? O que isso significa? Por exemplo, um evento traumático que te marcou. Alguma coisa que aconteceu na sua vida que não foi uma experiência boa, algo que ocorreu e você vive usando aquilo como uma desculpa para ser quem você é. Ao invés de você olhar para o lado negativo, você tem que pensar por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Então, todo mundo tem um evento traumático, alguma coisa que aconteceu que foi horrível, um trauma, perdeu um pai, foi abusada, uma mãe que tentou se matar. Todo mundo tem uma história, né? Só que às vezes você escolhe qual vai ser a sua interpretação daquilo. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, nunca vou esquecer disso, nunca. Ela nunca bebeu. Ela nunca bebe, na verdade. Ela nunca bebe. Nunca bebeu, nunca bebe. Ela tá sempre no rolê comigo e tal. Uma vez eu tava tomando uma cervejinha com ela e falei, por que você não bebe? Aí ela falou assim, porque o meu pai bebeu a vida inteira. Ele era alcoólatra. Muito interessante, né? Ela podia ter olhado para essa história do alcoolismo e ter seguido o caminho do pai dela, por exemplo. E ter sido uma outra alcoólatra, né? Ou se ela estivesse bebendo, por que você não bebe? Né? Essa foi a pergunta que eu fiz para ela. E ela, quando ela me respondeu isso, eu pensei, nossa, ela mudou o caminho da vida dela, né? Ela podia ter sido uma alcoólatra, mas ela escolheu não beber. Então, assim, por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu com você, tá? A gente sempre tem a intenção de falar aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Pare de olhar isso dessa forma. Pense que aconteceu para mim. Foi um presente para você se desenvolver exatamente do jeito que tinha que acontecer, tá? Então, quando você mudar a sua história, quando você parar de olhar aquilo, aquilo aconteceu comigo, porque isso, aquilo. Pense, por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu, tá? Todo mundo tem suas histórias traumáticas, eu tenho várias. Uma delas é a minha mãe, não sei se a minha mãe vai assistir esse curso ou não. Mãe, te amo. A minha mãe já tentou suicídio algumas vezes. E uma das vezes, ela... falando nela, ela acabou de mandar um WhatsApp aqui. Eu e minha mãe somos conectadaças. Ela tentou suicídio algumas vezes e uma das vezes ela foi parar no hospital psiquiátrico. Ela ficou lá 21 dias e eu fui visitá-la todos os dias. Eu estava, aliás, de férias no Brasil. E eu podia usar essa história. E aconteceu comigo, minha mãe, ela ficou no hospital psiquiátrico, ela tentou se matar, a vida, que trauma, que isso, que aquilo, não. Eu pensei, por que isso aconteceu do jeito que aconteceu? Né? Então eu nunca me fiz de vítima com essa história, eu nunca culpei ela por nada, eu nunca nada. E até eu agradeço, é uma loucura isso, mas eu agradeço. Isso aconteceu do jeito que aconteceu, que bom, porque assim eu me moldei a pessoa que sou hoje. Se não fosse todas as dificuldades que eu e minha mãe passamos juntos, por exemplo, eu não seria o que eu sou hoje. Jamais. Porque se eu estudo, por exemplo, eu sou uma estudante do autoconhecimento há 15 anos, amo várias ferramentas, poder pessoal, inteligência emocional, estudo muito a depressão também, mas eu não faria isso se eu tivesse uma mãe saudável. Então, eu só sou o que sou porque essa história aconteceu comigo. Mas eu poderia virar ela, né? Poderia ser uma outra pessoa totalmente diferente. Então, gratidão e não vitimismo. Tudo aquilo que aconteceu no meu passado aconteceu para me moldar. Ressignifique o seu passado. Pare de ficar falando, aconteceu comigo, aquele trauma, aquilo, aquilo outro. Lógico que cada um tem seus níveis de traumas, situações horríveis acontecem, eu não estou aqui para falar
qual é pior, qual é melhor, mas eu tô aqui para te mostrar que se você mudar a sua história, você muda a sua vida, tá? Então a lição de hoje é: pensa num trauma da sua vida, alguma coisa que aconteceu que você ainda carrega um vitimismo, uma culpa, uma bagagem pesada, e se pergunte que tipo de benefício isso te trouxe para a sua vida e como esse benefício te preparou para dar um salto para ser o que você é hoje, para te moldar, tá? Quando você mudar a sua história, você vai mudar a sua vida. Pare de olhar para os eventos que aconteceram com você com o olhar de copo vazio, tá? Isso parece simples, mas isso pode e vai sim mudar a sua vida. Olhe para tudo o que aconteceu com você com gratidão e entenda que aquilo te transformou no que você é. Combinado? Então pegue ali algum evento, ou um, ou dois, ou três, e faça a sua tarefa. E nunca mais se conte aquela velha história sendo vítima. Conte uma nova história sobre você mesmo. Tá bom? Te vejo daqui a pouco.